Muito bem, gente, sejam bem-vindos aqui à tela do meu Ubuntu 22.04. O Ubuntu que foi lançado recentemente e eu estou usando ele aqui em minha máquina real. E é hora então da gente tratar do Ubuntu. Vai ser um misto assim de coisas legais e coisas um tanto quanto indigestas para nós, né? De qualquer forma, vamos fazer a chamadinha do canal e já voltamos. Vamos lá. Acessibilidade livre. TTS Supremo. Por Neymar Borges da Silva. Muito bem, esse é o canal TTS Supremo, eu me chamo Neymar, muito prazer. Eu trato de acessibilidade digital por aqui desde 2012. Esse canal ele lida mais especificamente com leitura de tela, daí a origem do nome TTS, né? Text to Speak, texto para fala. Como a gente está falando aqui de Linux, o leitor em questão é o leitor de telas Orca, o Gnome Orca, solução aí que engloba, né, essa, digamos, essa suite de acessibilidade dentro do projeto Gnome, né, dentro dessa interface gráfica, né. A grande questão é que o Ubuntu ele sempre foi uma das, digamos, distribuições as quais sempre forneceu uma base de acessibilidade muito boa para nós. Eu fiz um vídeo referente a uma dessas características, é, inclusive que eu indicava que não deveria se perder, né? E ao que tudo indicava estava se perdendo, que era um auxílio na instalação do Ubuntu e de sistemas baseados em Ubuntu. Isso realmente se perdeu. E mais que isso, eu ainda não consegui instalar o Ubuntu com a sensibilidade, tá? Então, desde o seu lançamento até o presente momento, não é possível instalar o Ubuntu com acessibilidade, tá? Nem o Ubuntu, nem o Linux, nem o Ubuntu Mate, enfim, que sempre foram as distribuições mais inclusivas e acessíveis no que diz respeito à leitura de tela. Então está rolando essa exclusão. Eu estou tentando aqui de alguma maneira avisar isso, passar isso para os caras, mas a gente tem um grande problema aqui com relação a feedback. Os feedbacks não prevêem acessibilidade. Também, enfim, existe uma série aqui de questões, né, que envolvem desde chegar na Canonical até, enfim, fazer com que esse tipo de coisa seja entendida pela própria comunidade, né, que muitas vezes olha com uma certa estranheza para esse tipo de recurso, né. E vamos combinar que para quem não está habituado realmente soa estranho, né, um tanto quanto enfim, desconhecido realmente. Tudo que é desconhecido soa como sendo estranho, até que a gente já acaba conhecendo e pronto, né? Eu quero mostrar um pouco também desse processo de instalação aqui numa máquina virtual. Apenas o começo do processo, só para ilustrar mais ou menos o que eu estou dizendo, né? Para fazer assim, um apanhado um tanto quanto mais completo na medida do possível sobre o Ubuntu. Mas antes eu queria pedir para que você, por favor, se inscreva aqui no canal caso não sejam inscritos. Deixe os seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões. Pedir para você também deixar o like para valorizar o trabalho inclusivo que é feito aqui no TTS Supremo. Esse tipo de coisa ajuda bastante, faz com que o conteúdo aqui do TTS se torne cada vez mais relevante aqui na plataforma e assim consiga atingir um número cada vez maior de pessoas interessadas nesses assuntos. Também quero dizer que nas descrições dos vídeos vocês vão encontrar algumas referências. Eu vou deixar o link aqui para um artigo que eu escrevi sobre o Orca que eu esqueci de publicar. Então, antes de publicar o vídeo, eu vou publicar esse artigo também, caso você não tenha encontrado esse artigo na minha divulgação por aí, porque eu vou divulgar depois que eu publicar. Saiba que esse artigo referente ao Orca 42 também vai estar ali na descrição para você dar uma lidinha, beleza? Os grupos também estão ali na descrição, contatos comigo também estão por ali. Queria separar para vocês o e-mail aqui do canal, que também é Pix, ttssupremo@gmail.com. E em breve eu também vou colocar para vocês aqui o meu perfil no Mastodon. Então esse perfil vai estar ali no link. Só falta eu decorar como é que ficou ali o link do Mastodon. O perfil do Twitter vai seguir, tá? Mas enfim, não vou mais divulgar o perfil nos vídeos falando aqui, mas o perfil no Twitter tá lá. Acho que o Elon Musk ele não vai se importar, né? Enfim. Né? Gente,
Então, começamos aqui então essa nossa saga. E eu primeiramente queria mostrar para vocês através aqui do gerenciador de arquivos a paleta de cores, tá? Então é sempre importante a gente frisar isso aqui. Não se relaciona diretamente com acessibilidade, mas por ser bom, por estar bem feito, esse tema desse Ubuntu, aliás, o tema do Ubuntu 20.04 já era excelente, eles melhoraram ainda mais, então o grau de contraste desse tema é muito bom, ajuda bastante quem tem dificuldade visual, principalmente aqui no tema escuro que eu estou utilizando. Então você tem alguns tons de cinza, você tem esse laranja do Ubuntu que pode ser modificado até com um bom nível de acessibilidade, eu vou mostrar depois. Mas enfim, preciso mencionar o tema. Vou abrir aqui as configurações também para vocês terem uma ideia. Ó. Quando a gente passeia aqui nas notificações, ó, olha que interessante. Ó. Vou dar uma setinha para a direita. E aí, enfim, a gente tem aqui um bom nível de contraste aqui, de paleta de cores. Você tá sabendo trabalhar essa questão também no wallpaper, também ajuda bastante, né? Deixa eu ir lá para cima para atividades, ó. Olha que interessante, ó. Então tá bem bacana, deixa eu até tirar o meu rosto lá, pronto. Enfim, né? Tá bem interessante aqui essa paleta de cores aqui, né? Ainda saindo um pouco da questão de leitura de telas, eu tenho notado a gente está com vários problemas de desempenho ainda no Ubuntu, tá? Muitos relatórios de erro são abertos, né? E aí eu sempre opto aqui em enviar. Toda vez que a gente envia esse relatóriozinho de erros para a Canonical, a gente é convidado a colocar a senha, né? Então, enfim, né? Mas para que vocês tenham mais ou menos uma ideia, eu vou ativar aqui a lupinha e vamos esperar que ela não trave. E ela já travou, ó. Beleza? Isso não acontece porque eu estou gravando, isso acontece, tomara que isso não interfira inclusive na gravação. Isso aqui acontece ao longo do uso dela no sistema. Se eu vou tentar desativar, cliquei para desativar. E eu acho que eu vou ter que fazer um pequeno corte, porque ele parou de responder. Não, fechou, já tá, voltou a funcionar normalmente. Então tá bugada aqui a lupa, né? A gente não consegue usar ela ainda. Lembrando que aqui o Ubuntu ele ainda está usando o Xorg, tá? Então ele não está usando o Island ainda, né? O Island a gente essas questões que eu levanto sobre o Orca 42, elas são muito mais focadas lá no Fedora, que traz essas novas tecnologias, do que no Ubuntu. O Ubuntu, para vocês terem uma ideia, por exemplo, no artigo eu cito o GTK, mas o GTK não está sendo utilizado em sua amplitude aqui no Ubuntu ainda, né? Eles optaram nessa LTS em ainda não colocar essas tecnologias mais recentes, mas essas tecnologias recentes elas foram experimentadas por mim em uma máquina virtual com o Fedora. A ideia aqui é instalar o Fedora e aí a gente tratar do Fedora assim como eu estou tratando do Ubuntu, utilizando uma máquina real. É que dá muito problema também, né? Tirar a máquina, enfim, formatar e colocar tudo de novo, né? Enfim, né? E eu gosto de testar muita coisa, então eu coloquei jogos, enfim, coloquei desempenho com LUTs, aqui foi interessante, enfim, né? Mas voltando ao que nos interessa, que são as configurações, eu vou abrir o Boxes aqui então, pra gente dar uma entrada aqui no Ubuntu Mate, ó. E o que acontece aqui no Ubuntu antes apareceu uma janelinha onde a gente dava F2 e a gente escolhia o idioma, e ao escolher o idioma a gente dava Enter. Eu já mostrei isso tudo no canal, e a gente ia para uma página de boot. Nessa página de boot a gente podia dar F5, e aí dando F5 com setas a gente podia escolher o leitor de telas ou qualquer outro recurso de acessibilidade, e aí a gente dava um Enter em cima do recurso que a gente queria, por exemplo, leitor de telas, tá? Isso já tudo em português, ali, sem acessibilidade, mas enfim, esse é um ponto que já foi explicado aqui no canal, não vou retomar isso, mas vou deixar um vídeo aqui também para vocês conferirem, tá? Como é que funcionava essa dinâmica na prática, né? Ocorre que no próximo Enter eu iniciava já com o sistema operacional no modo live todo em português e falando com o leitor de telas. Tudo isso, veja bem, tudo isso se perdeu, e eu vou mostrar aqui através do Ubuntu Mate, porque o que está acontecendo aqui com o Mate deriva
do Ubuntu mesmo, né? Então, o que eu estou mostrando aqui é o que está acontecendo em tudo que for derivado de Ubuntu, né? E que obedeça esses mesmos princípios, né? Os sabores do Ubuntu, né? Então, vou dar um Enter aqui e vamos aguardar. Perceba que ele já carregou, a galera da baixa visão, ou que não tem deficiência visual, perceba que ele já carregou aqui com o... Perdão, que deixa eu fazer um picote. Vocês estão percebendo então que o que está carregado aqui na nossa frente é o Grub direto, né? E então aquela janelinha que possibilitava tudo aquilo morreu, né? Eu ainda não descobri se existe alguma forma, porque se eu der um C aqui, por exemplo, ó, eu abro a linha de comando, tá? Esse C que vocês ouviram falar aqui da minha máquina real, tá? Eu dou um S que eu saio aqui da linha de comando. Talvez seja possível fazer alguma coisa por aqui, mas perceba que da mesma forma o recurso que existia aqui não existe mais. Beleza? Então nem é o caso da gente continuar mostrando aqui para vocês. Até porque eu já fiz um vídeo sobre isso. O vídeo vai estar ali nas descrições também. Dei uma chegadinha nas descrições. Então isso aqui realmente se perdeu. Isso veio para as LTS, ou seja, enfim, a gente já não pode mais ter o Ubuntu também como uma referência em acessibilidade desde o início do processo, né? Isso infelizmente acabou nessa geração aqui de Ubuntu que começou agora há alguns dias atrás na 2204, né? Indo para as configurações, falando só de Ubuntu, tá? Não vou entrar no mérito do Gnome. Precisamos falar de Gnome, mas mais além. Vamos ficar aqui com o que o Ubuntu está nos entregando. Eu vou fazer aqui um esqueminha, porque temos um problema aqui nas configurações do Ubuntu, mas esse problema das configurações do Ubuntu é um problema do Gnome. Então vamos fazer essas observações agora. Aqui em configurações, vamos descer. É assim, ó. Também tenho algumas coisas para colocar sobre pano aqui no plano de fundo, tá? Mas o que eu tenho para colocar sobre pano de fundo está relacionado ao Gnome também. Mas aqui em aparência, essa seção aqui pertence ao Ubuntu, pertence à Canonical. Então é aqui que a gente vai dar uma conversada. Se eu der uma barra de espaço, vocês percebem que é o seguinte, eu cheguei até aqui embaixo, ó, com setinhas, tá? Quando eu chego no que eu quero, é que eu vou dar uma barra de espaço, e aí eu vou selecionar o que eu quero. Então, esse é o comportamento ideal. Vou dar um espaço e pronto, está sendo exibido agora enfim, essa seção de aparências em todo o lado direito da tela. Se eu der um tab, eu vou cair na janela de configuração de tema. Então a gente vai ter o tema escuro, a gente vai ter o tema claro. Acontece que navegar com tab e navegar com setas tem o mesmo efeito aqui nessa seção. E pior, quando você navega com setas e navega com tab, ao mesmo tempo ele já vai selecionando. E você não consegue desfazer esse comportamento. De maneira que, se eu der um tab progressivo, eu sempre vou deixar o tema escuro, porque o tema escuro ele é o que está na ordem crescente. Depois eu vou passar para as cores. E aí a última cor que está lá naquela lista é a vermelha. Então ele vai sempre ficar com tab ou setas progressivamente falando em escuro e vermelho. E se eu resolver optar fazer Shift Tab para fazer a navegação regressiva, o tema vai sempre ficar branco e laranja. Para vocês entenderem na prática, eu vou dar um Tab. Damos um tapa para cair lá dentro. Lista com 2 itens. Claro escuro. Não selecionado. Então quando ele fala aqui, ó, lista com 2 itens claro e escuro, o que a gente tem aqui, tá? Para vocês entenderem. A gente tem duas imagens. Uma imagem demonstrando como é que fica o tema claro, com a paleta de cores, que aqui no caso está selecionado laranja, né? E ao lado dela uma outra miniatura, uma outra imagenzinha mostrando como fica o tema escuro, com essa mesma paleta de cores laranja. Aqui mostra para quem enxerga que o tema escuro está selecionado, mas essa informação não foi dada para nós. Então quando eu cair aqui em cima, eu vou dar um Shift Tab para vocês ouvirem, tá? Vou dar um Tab agora para a gente cair de novo lá dentro. Ó. Tab. Lista com 2 itens. Claro escuro. Não selecionado. 1 de 2. Lista com 2 itens, claro escuro, não selecionado, 1 de 2. Na verdade está selecionado. Está selecionado. E a questão é que aqui eu deveria selecionar o que eu quero com as setinhas, com seta para a esquerda e para a direita.
né? Se eu der uma seta para esquerda, vamos ver o que acontece. Ó. Anel. Nada. Beleza? Se eu der uma seta para direita, Lista com 3 itens. Tamanho. Não selecionado. eu já 1 caí de lá 3. em tamanho, eu já caí lá em ícone já, né? Então, veja, 1 de vamos 28. tentar de Título, novo. plano de fundo. Aparência. Tentar entrar em aparência aqui de novo. Eu vou entrar em aparência aqui com Tab. Tab. Painel. Vamos indo então com Tab agora diretamente, tá? Tab. Lista com 2 itens. Lista com Claro 2 escuro. itens. Não Claro e selecionado. escuro. 1 de 2. Não selecionado 1 de 2. Tab. Não selecionado. 1 de 2. Ele continua falando não selecionado 1 de 2, só que ele já selecionou, já trocou o tema para claro. E a gente nem ficou sabendo, beleza? Então vamos dar um Tab. Tab. Não selecionado. 2 de 2. Agora ele selecionou de novo, não selecionado 2 de 2. Pelo menos ele está falando agora que eu estou em cima de um. Que ele falou que não está selecionado, né? Mas ele falou 2 de 2, porque, enfim, eu estou no segundo item de uma lista de 2, né? E agora ele já selecionou para o tema escuro de novo. Nada disso foi falado, percebe? Tab. Color. Não selecionado. Cheguei em 2 de cola. 2. Beleza? Olha só. Então aí aqui em color eu vou dar uma setinha para direita. Tab. Não selecionado. 1 de 10. Laranja. Ó, não selecionado 1 de 10, laranja. Até aqui tá perfeito, tá magnífico. Eu acho que é o mate que tem essas opções aqui também de trocar a paleta de cor. E as cores elas não são faladas. Aqui falou o nome da cor, perfeito, tá irreparável aqui. E mais que isso, falou a posição dessa cor em relação à lista, ou seja, ela é o item 1 de uma lista de 10. Tá perfeito, eu vou dar uma setinha para direita. Não selecionado. 2 de 10. Casca de árvore. Não selecionado 2 de 10, casca de árvore. Tá falando que é um verde, né? Casca de árvore, enfim, né? Eu imaginava sempre que a casca de uma árvore fosse marrom, mas enfim, casca de árvore. O que está acontecendo aqui? Com as setinhas eu selecionei. Eu vou voltar de novo com as setinhas para a esquerda, para voltar para o laranja. Não selecionado. 1 de 10. Laranja. Não selecionado 1 de 10 laranja. E agora eu vou dar Tab. O Tab deveria me tirar daqui e me levar lá para ícone, ó. Mas o Tab também vai na progressiva, ó. Não selecionado. 2 de 10. Casca de árvore. Ó, e aí ele segue, ou seja, se eu for dando a progressiva, eu vou parar na vermelha. E se eu for dando Shift Tab, eu vou parar aqui na laranja. Perceberam o raciocínio? Bom, eu vou dar um Shift Tab para ficar na laranja. Para deixar a cor padrão. 1 de 10. E vou voltar lá para as configurações. Wi-Fi. 1 de 28. Então a gente tem esse problema aqui, que seria facilmente resolvido ajustando essa questão de teclado, né? Realmente a gente fala aqui muito no TTS sobre essa questão de teclado, parece que o pessoal não usa teclado, é impressionante assim, né? Eu não sei o que acontece, né? E isso aqui eu não preciso botar na conta do projeto Gnome, porque isso aqui é da Canonical, então... Pesquisa. Vamos- Notificações. Aparência. Vamos de novo em 28. aparência, tá? Eu vou dar uma barrinha de espaço aqui em aparência. Espaço. Porque é isso que era para acontecer em Selecionado. cores, eu chegar na cor que eu quero com setas e aí dar a barra de espaço e selecionar a cor que eu quero. Era isso que era para acontecer ali no tema escuro e tema claro. Eu chegar em cima eu chegar com o tab na opção, tema, ícone ou sei lá qualquer coisa, e aí com as setas eu navegar entre as opções que eu quero, e aí selecionar com barra de espaço, enfim, cara, é teclado básico, beleza? O que acontece aqui, tá? Eu entrei nessa sessão aqui com o tab. Mas agora eu vou entrar com setinhas, porque se eu entrar com setinha para a esquerda, eu vou cair na seção de baixo, na seção que fica abaixo da escolha de cores. É aonde eu quero ir. Eu não vou conseguir chegar lá sem fazer toda essa troca aqui de cor e paleta de cor, sem esculhambar com o sistema, né? Então assim, setinha para a direita, Painel. a não ser que realmente eu, né? Enfim, Lista com 3 itens. Tamanho. Não selecionado. 1 de cheguei em 3. tamanho. Tamanho do que você deve estar se perguntando? É porque o cabeçalho dessa seção não é lido, mas é o tamanho dos ícones, tá? Então aqui, como eu uso desativado, vamos só passar vamos só adiante, tá? Eu posso ir com Posição de com novos as ícones. setinhas, Não ó. selecionado. 2 de 3. Posição dos novos ícones. Também tá. A gente pode aqui, se quer a esquerda, a direita, enfim, né? Mostrar pasta pessoal. Não Mostrar a selecionado. pasta 3 de pessoal, 3. como eu Botão também de alternância não tá pressionado. desativado aqui também. Botão de alternância não pressionado. E botão de alternância não pressionado aqui tá lendo direitinho, né? Eu dou uma barra de espaço, é um interruptor, né? Então, enfim, né? É um botão de alternância. Ele poderia só dizer botão, enfim, Lista com tá 6 bom, né? itens. Ocultar automaticamente a doca. Não selecionado. Aí 1 aqui a de gente 6. começa Botão as de configurações alternância da pressionado. dock do Gnome, ó. Ocultar automaticamente a dock, né? Então, Modo enfim, painel. né? Não selecionado. E 2 de aqui é o 3. modo Botão de painel, alternância não isso aqui pressionado. tudo se relaciona com a dock, ó. Tamanho dos ícones. Não selecionado. Tamanho dos 3 de ícones 6. da dock, Deslizar horizontal 17. tá? Mostrar no. Não selecionado. Mostrar 4 de no, 6. aí nas áreas de trabalho, eu tenho selecionado aqui tudo. Posição do ecrã. Não E selecionado. aqui a 5 posição de no 6.
ecrã, que a gente pode colocar na lateral, a gente pode colocar em uma das duas laterais, ou a gente pode colocar na parte inferior, estilo macOS. É assim que eu tenho utilizado. Vocês vejam que aqui a gente consegue manipular e configurar toda a dock, mas a gente precisa dar esse drible aqui. Eu meio que já fiz até um tutorialzinho aqui dessa demonstração para vocês, né? Enfim, né? No mais, tudo que tá aqui é Gnome, beleza? E Gnome a gente vai tratar separadamente num próximo vídeo aqui no TTS Supremo. Confiram então. No mais, assim, eu tô gostando bastante de usar aqui. Eu tô achando bacana usar mesmo o Ubuntu. Eu não tô conseguindo fazer algumas coisas bem importantes aqui, tá? Por exemplo, eu não tô conseguindo editar com o Kdenlive. Então tá sendo um problema, ele tá cortando a imagem, eu ainda não consegui descobrir como reverter isso, né? Mas superadas essas dificuldades que eu mostrei aqui para vocês, e vejam que tem bastante coisinha para superar nessa LTS de momento, assim, nesse primeiro momento. O sistema tá muito bom de usar, a galera da baixa visão ou que não tem deficiência visual tá podendo perceber como esse sistema tá bonito. Ele tá lindo, você fazendo essa configuração direitinho nele, ele fica simplesmente muito bonito. O Gnome é um sistema extremamente elegante, um sistema extremamente bonito, né? E eu gosto muito desse jeito de usar o Gnome, né? Sem esses ícones, sem a área de trabalhativa. Enfim, eu gosto muito desse clima meio smartphone limpo, né, e tal, né? Mas, infelizmente, a gente ainda tem essas pedras no caminho. Vamos aguardar as próximas atualizações, os próximos dias aí que vão se seguir. Eu vou seguir tentando, né, passar esse recado para a Canonical, enfim, mas é complicado. Mas de qualquer forma, fiquem atentos aqui no TTS. Obrigado pela paciência de sempre. E não se esqueça de dar uma chegadinha ali nas descrições para pegar os links recomendados aqui pelo canal. Valeu pela paciência de sempre. Um abração. Tchau, tchau.